Assunto pendente, não, né? Acho que não. Só completar equilíbrio. Tudo a gente já viu. Velocidade, pressão parcial, cálculo da constante de equilíbrio, relação entre KC e KP. Esse. Foi aqui que a gente parou. Cara, beleza. A ideia disso aqui, caso apareça, não é comum, tá? Não é comum. Talvez, Júlia, em São Paulo, talvez você possa ver isso lá no vestibular. Eu acho que você vai fazer Unicamp, não é isso? Acho que você vai tentar Unicamp, FUVEST, não lembro mais, uma dessas de São Paulo. O que acontece? Pode ser que ele faça alguma relação com o quociente de equilíbrio. Também não é problema para a gente. Você já sabe que toda constante de equilíbrio, olha aqui, toda constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Você sabe isso. Se for Kc, interessa líquido gasoso e aquoso. Se for Kp só me interessa as substâncias gasosas. Lembrando que sólido, ele nunca entra em momento nenhum. Beleza. Cara, a importância disso aqui é para você analisar se a reação já está em equilíbrio. Então, a importância dessa ferramenta consiste em o fato dela permitir o monitoramento da situação de equilíbrio, ou seja, permite comparar o estado de um sistema do sistema qualquer com o estado de equilíbrio, ou seja, a fórmula é rigorosamente igual, tá? A fórmula é rigorosamente igual. Produto sobre reagente, se tiver coeficiente, ele vira expoente. Mas olha o porquê da comparação. Se liga. Se o Q for igual a constante, se o quociente for igual a constante, o sistema está em equilíbrio. Beleza? Então, a velocidade do sentido 1 é igual à velocidade do sentido 2 e acabou. Você atingiu o equilíbrio da sua reação. Agora, fez a continha, ele te deu os valores, tá? Fez a continha, viu lá, o quociente é menor do que a constante, galera, olha a matemática disso, tá? Produto sobre reagente. Olha o que está acontecendo. O reagente está em excesso. Claro, porque olha só, se fosse igual, produto, reagente, equilíbrio, legal. Só que aqui, se eu estou afirmando que eu tenho o quociente menor, quer dizer que eu tenho um excesso de reagente. Eu tenho reagente, então não atingiu o equilíbrio ainda. Então, ó, reagir, porque é matemática. Quando você dividir aqui, ó, vai dar um valor menor. Então, ó, reagente em excesso em relação ao equilíbrio. A reação ela prosseguirá até o equilíbrio da esquerda para a direita. Ou seja, como eu tenho excesso de reagente, a reação vai continuar se deslocando do sentido do reagente para o produto. Beleza? E se acontecer o contrário, produto em excesso, tá? Se eu tiver aqui o quociente maior, quer dizer que eu tenho muito produto em relação ao reagente. Também está fora do equilíbrio. Então, eu tenho produto em excesso em relação ao equilíbrio. Quer dizer que eu tenho mais produto do que deveria para a equação estar em equilíbrio, para a reação estar em equilíbrio. Então, a reação ela vai prosseguir da direita para a esquerda, até que você consiga novamente igualar o quociente à constante. Cara, só serve para isso. Para você, por exemplo, saber se a reação está em equilíbrio. Está em equilíbrio quando? Quando os dois são iguais. Tá? Ah, mas aí fiz, achei o valor, comparei com a constante. Cara,
Se eu tenho um quociente menor, então eu ainda não atingi o equilíbrio. A reação ainda está deslocando, formando o produto. Ah, fiz lá e deu um valor maior no quociente. Então, cara, tem um produto em excesso, tá? Provavelmente você mexeu em alguma coisa, né? Em algum fator ali na concentração, temperatura, pressão, né? Que favoreceu, acabou favorecendo a concentração do produto, né? E depois você voltou ao estado inicial. Então, como você tem produto em excesso, então esse produto volta a formar reagente, tá? Mas assim, é teórico. E outra coisa, não é comum, tá? Não é comum. Muita gente já até aboliu isso aí, já nem fala disso, tá? Olha essa situação aí. Um equilíbrio na formação da chuva ácida está representado aqui. Beleza. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mol de dióxido de enxofre, 5 mol de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mol de trióxido de enxofre medido foi 4. Beleza, então ó, a quantidade em mol do trióxido de enxofre é 4. O valor aproximado da constante é... Opa, o que a gente vai ter que fazer? Cara, beleza. Outra situação que você vai calcular a constante de equilíbrio, tá? Na verdade, esse tinha que ter sido antes para a gente trabalhar. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu abrir o Word. Vamos lá. Então, o cara falou da chuva ácida, que é o SO2 produzido, reagiu com oxigênio e produziu SO3. Beleza. Galera, ele falou que no instante inicial tinha o quê? Ó, recipiente de 1 litro, beleza, então mol por litro. Foram misturados 6 mol de um e 5 mol do outro. E quando chegou o equilíbrio, passei a ter 4. Então, cara, eu tenho início e equilíbrio. Eu vou montar minha tabela do IREC. Olha lá. Início, reação e equilíbrio. Os participantes são SO2, O2, SO3. Ou seja, eu não preciso botar o mol, não, não, cara. O mol só vai entrar aqui, ó, na parte reagente. Beleza. No início, olha o que ele falou. Eu tenho 6 do dióxido de enxofre e 5 de oxigênio. Então, aqui eu tenho 6 desses, 5 desses. Como é produto, então aqui eu tenho 0. Beleza. Volta lá. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mol de trióxido de enxofre foi 4 mol. Beleza. Então, ó, quando atingiu o equilíbrio, eu passei a ter 4 mol do trióxido de enxofre. Legal. Galera, agora que é o lance, é essa partezinha do meio aqui. Eu não tinha nada. Formei 4, quer dizer que participou da reação 4 mol. Então, é essa proporção que eu tenho que analisar. Olha aqui, ó. 2 mol desse, precisa de 1 mol desse e forma 2 desse. Só que na reação foi formado quanto? Foi formado 4. Para formar 2, eu precisei de 1. Para formar 4, então eu precisei de 2 de oxigênio. 2 precisou de 2. 4 precisou de 4. Beleza. Isso aqui é a parte estequiométrica do negócio. É aí que eu comparo esses valores aqui, ó.
Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Tá de boa? A gente falou disso na terça-feira. Estão acompanhando? Ou estão boiando muito? Fala comigo. Dá para seguir? Tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Sara, tá acompanhando? Beleza. Vamos lá. Então, cara, agora que eu sei quanto que reagiu, eu tiro do que eu tinha no início. Tinha 6, reagiu 4, sobraram 2 mol de SO2. Tinha 5, reagiu 2, sobrou 3 mol. Como eu sei que o volume disso aqui é de 1 litro, então eu já tenho a quantidade em mol por litro de cada um. Aí, cara, é só aplicar a constante. Kc é igual produto, concentração de SO3 ao quadrado, sobre reagente, concentração de SO2 ao quadrado vezes concentração de O2. Kc igual 4 ao quadrado sobre SO2 é 2 ao quadrado vezes 3. Posso cortar. Quadrado com o 2 ao quadrado. 4 terços vai dar 1,3, não é isso? Acabou. Galera, é assim que a gente monta a tabela do IREC. Beleza? Alguém ficou perdido nessa questão? Fala comigo. De boa? Caio, tranquilo? Tá, beleza. Beleza. Vamos lá. Essa outra aí é teórica. Vamos lá. Após atingir o equilíbrio, podemos concluir que a constante de equilíbrio que está aí é essa, né? Beleza. A respeito da qual é correto afirmar que, vamos lá, quanto maior for o Kc, menor será o rendimento da reação direta. Então, peraí. Quanto maior o valor do Kc, menor será o rendimento da reação. Eu acho que a resposta é depois. Aqui, ó. Errado. Mas por que isso está errado? Galera, olha só. Se eu tenho um Kc elevado, eu tenho muito produto, tá? Eu tenho um valor alto para o produto. Então, isso está errado porque quanto maior for o valor do Kc, maior será o rendimento da reação direta. Olha aqui o que está dizendo. A reação direta é que forma produto, aumentando a concentração deles. Visto que a expressão Kc, a concentração dos produtos, é diretamente proporcional ao valor do Kc, eles variam proporcionalmente, ou seja, aumentou o produto, aumentou o Kc. Portanto, quanto maior o valor do Kc, maior será o rendimento da reação direta. Beleza. Olha a letra B. O Kc independe da temperatura. Galera, isso aqui a gente só trabalha com temperatura constante. São valores para uma temperatura constante. O Kc sofre variação com o aumento da temperatura. É um fator externo que eu não posso mexer, tá? Não posso mexer na temperatura. C. Se as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa forem iguais a zero, forem iguais, então o Kc é zero. Se liga, se as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa forem iguais, então o Kc é 1. Galera, por que é 1? Eu estou afirmando que as concentrações elas são iguais e não iguais a zero, como diz o item da questão. Então, ó, se as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa forem iguais, o Kc é igual, porque eu estou igualando as concentrações. Tá? Beleza.
Letra D. O Kc depende das concentrações em quantidade de matéria iniciais dos reagentes. Galera, depende da concentração no equilíbrio. O Kc não depende das concentrações em quantidade de matéria iniciais dos reagentes, mas somente do equilíbrio. Se você voltar na tabela que eu fiz, lá do IREC, olha os valores iniciais aqui, eu não trabalhei com eles. Eu tive que calcular o equilíbrio, para poder aí sim calcular o Kc. Galera, é constante do equilíbrio, então me interessam os valores que estão onde? No equilíbrio. Volta lá. Beleza. Sobe. Quanto maior o valor do Kc, maior será a concentração do produto. Tá certo, galera? É percentual. É o que a gente vê, a gente já viu lá no cálculo estequiométrico, falando de rendimento de uma reação. Tá? Eu tenho rendimento elevado, cara, eu estou formando muito produto. Se eu estou formando muito produto, quando atingir o equilíbrio, eu tenho uma constante de equilíbrio alta. Tá? Então, tem um rendimento de 80%. Beleza, 20% só que não reage. Um rendimento bom. Tá? Então, quer dizer que se eu tenho um bom rendimento, quer dizer que eu tenho um valor de Kc elevado. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Foi muito rápido. Tá de boa? É tudo que a gente já falou. Alguém quer fazer alguma pergunta? Inara, tá fluindo? Fala comigo. Tá sim, tá tudo bem. Beleza, Tainá, de boa, né? Tainá, tranquilo. faltou luz na sua casa quarta noite? Faltou, foi horrível. De madrugada também, toda hora dando pico. Não, aí faltou, voltou, e, pô, cara, foi o dia que o Botafogo ganhou. Olha que problema. Que raiva, não consegui ver o jogo. Sacanagem. Porra, o Botafogo demorou 10 jogos para ganhar. Quando ganha, eu não vejo falta luz. Ai, ai, gente. Beleza. Olha essa outra situação aí. Nesse caso, cara, ele já te deu a tabela. Olha aqui, ó. A tabela acima mostra as concentrações em mol por litro do sistema em equilíbrio, representado pela equação. Então, a experiência 1, 2 e 3. Beleza. Que foram obtidas experimentalmente a 297 Kelvin. Calcule em 3 algarismos significativos o valor aproximado do Kp. Todo mundo gasoso? Todo mundo gasoso, então todo mundo entra. Aproximado do Kp para essa reação. Expresse o resultado indicando 50% do valor. Cara, isso não é muito comum no Rio de Janeiro. Pedir 50%, pode você calcular, né? Mas, beleza. Então, indicando 50% do valor do Kp. Então, cara, olha lá. Experimento 1, experimento 2, experimento 3. Então, olha aqui, ó. Início, tá? Beleza. Opa. Letra D. Se liga, primeira etapa. Determine o valor da concentração de cada participante da reação. Não serão utilizados os valores da concentração do experimento 2 ou do experimento 3, porque as concentrações de reagente no primeiro é 0. E o valor do Kc utilizado nos dados será o mesmo. O que acontece, galera? Eu não posso usar isso aqui, porque isso aqui ele está usando o valor inicial. Tá? O que acontece? Eu vou ter que usar esses dois aqui, porque está saindo de forma proporcional. Tá? Volta lá. Segunda etapa. Determine o valor do Kc no processo a partir da utilização dos valores das concentrações. Então, ó, 3,66, 1,5, produto sobre reagente. Beleza. Repara que aqui ele está usando a unidade, ó, mol por litro nessa questão. Tá? Mas assim, você não precisa indicar, conforme a gente já viu, a constante de equilíbrio ela é adimensional. Mas ele está indicando por quê? Mol por litro sobre mol por litro. Mol por litro com mol por litro corta,
ele está considerando essa unidade aqui, tá? Beleza. Agora, olha um outro detalhe. Ele pediu o valor do Kp. Se você observar a tabela, ele não te deu pressão parcial. Ele te deu concentração molar. Então, ó, aqui você calcula o Kc, tá? Você calcula o Kc. Beleza. Depois que você calculou o Kc, aí você vê a relação Kp e Kc pela fórmula do capacete retardado. Tá aqui. Lembrando que, ó, aqui a variação do número de mol é 2 menos 1, número de mol do produto menos o número de mol do reagente. 2 menos 1 dá 1, então elevado a 1. Que está aqui. Aplicando os valores, 5,49 vezes 0,082 e 298, isso aqui é 25 graus, né? 25 graus, você vai ter esse valor de Kp. Beleza. Só que aí o problema pede no final, ó, para você reduzir 50% do valor que você achou. Por quê? Porque ele quis. Não interessa por quê. Ele só pediu para você diminuir metade disso. Então, aproximadamente 67 atm. Você poderia ter usado o valor 2 ou o valor 3. Você só não poderia ter usado o primeiro valor. Porque aqui, ó, ele está trabalhando com valores iniciais, tá? Mas você pode usar o valor 2 e o valor 3 e a resposta vai dar o mesmo. Tá bom? Galera, acompanharam isso? Outra coisa, ele poderia ter dado para você, para trabalhar uma fórmula usando o IREC, a tabelinha do IREC, aí você ia calcular a concentração molar, né, do equilíbrio, ia calcular o Kc e depois aplicar o Kp. Mas assim, há muito tempo eu não vejo esse tipo de questão em vestibular. Tá? É muito trabalhoso, é muita conta, mas se ele quiser dar uma sacaneada na galera, ele pode fazer isso. Tá? Você tem que pegar, montar o IREC, calcular a Kc e depois aplicar a fórmula da relação Kc e Kp. Mas há muito tempo eu não vejo isso. Tá? Normalmente, é a aplicação de fórmula direto, para você, te deu o Kp, pediu o Kc ou vice-versa, tá? Aí você aplica valor na fórmula e acha. Ou você trabalha o IREC, também que há muito tempo não vejo no vestibular, mas é sempre bom saber. Porque envolve o equilíbrio e a estequiometria. Galera, alguma dúvida até agora? Posso continuar? Tá de boa? Cara, assunto absurdamente teórico e também fácil, tá? É o princípio de Le Chatelier. A parte de cálculo de equilíbrio Kc e Kp acabou. Agora a gente depois falta estudar as constantes das substâncias que vão se ionizar. Que aí eu tenho a constante de ionização, Ki, que aí eu tenho lá a lei da diluição, né, aquelas formulazinhas, eu tenho Ka, Kb, Kw, que vai trabalhar a água para depois entrar em pH, tá? E para a última apostila eu deixei o KPS, que é o assunto mais difícil da química que eu acho, tá? O KPS para mim, assim, tem gente que adora, tá? Mas tem uns cálculos que são bem enjoados, você tem que raciocinar bem, então é um assunto que é bom a gente ver com calma. Então deixei para o final, porque primeiro é legal você entender o equilíbrio, normalmente, para depois você entender esse equilíbrio nas substâncias que são pouquíssimo solúveis, tá? Então, assim, você vai jogar uma quantidade lá e quase nada vai produzir íons. Então, vai ter a constante do produto da solubilidade. Então, você jogou 1 grama, dissociou 0,001 mol, entendeu? Aí você vai calcular a constante em cima disso que dissociou, o sólido não entra no equilíbrio. Então,
é meio viagem, então tem que ser um passo a passo bonitinho. Por isso que eu prefiro deixar para o final, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte, cara, agora é a parte teórica, tá? Na apostila já dá para fazer, vai dar para fazer tudo de equilíbrio, só não a parte do equilíbrio iônico, ainda não, tá? Se você seguir o padrão do equilíbrio químico, até resolve, tá? Porque é aplicar isso dentro das substâncias dissociadas, tá? Mas, se tiver alguma dúvida, relaxa que é um assunto que a gente não viu ainda. Vamos lá. Princípio de Le Chatelier. De modo geral, o princípio de Le Chatelier afirma que qualquer perturbação externa sofrida por um determinado sistema em equilíbrio, no sistema em equilíbrio químico, o próprio irá sofrer mudança no sentido oposto à influência. Então, se liga. Se você perturbou o equilíbrio, forçando ele, né, a fazer alguma coisa, a tendência dele é ir para o sentido contrário. Mas vamos lá. Vamos ver isso na prática. E, se possível, estabelecer um novo estado de equilíbrio. Beleza. Cara, quais são os fatores que vão interessar? Concentração, temperatura e pressão. Vai aparecer catalisador em uma questão objetiva. Vai aparecer. Mas você ignora. Catalisador não influencia. Por que não influencia? Está em negrito ali, ó. O catalisador, ele não vai deslocar o equilíbrio. A primeira coisa que você tem que saber é isso. Ele não vai deslocar o equilíbrio. Por quê, cara? O catalisador, ele é o quê? Ele é um acelerador de reação. Ponto. Ele vai acelerar. Só que, olha só, quando atingir o equilíbrio, a velocidade do sentido 1 é igual à velocidade do sentido 2. Então, cara, acabou aí. Acabou aí. Então, se as velocidades são iguais e você está acelerando, cara, continua igual. Você acelera para um lado, acelera para o outro. Então, cara, o catalisador, ele não desloca o equilíbrio para sentido nenhum. A primeira coisa que você tem que lembrar é isso. O catalisador não desloca o equilíbrio. Ele não influencia em nada na questão de deslocamento de equilíbrio. Porém, ele aparece muito em questões objetivas. Tá bom? Vamos lá. Então, cara, deixa eu mostrar aqui o gráfico. Falei sobre. Aqui, ó. A adição de um catalisador não desloca o equilíbrio químico, pois acelera tanto na reação direta quanto inversa. É o que eu falei. Entretanto, o catalisador é útil, pois reduz o tempo necessário para chegar ao equilíbrio. A função do catalisador é essa, é acelerar a reação, né? Então, ó, eu consigo chegar mais rápido no equilíbrio quando as concentrações não sofrem variação, quando eu tenho, ó, tempo 1, tempo 2. Então, com o catalisador, a reação é mais intensa, então ela chega no equilíbrio num tempo menor. Catalisador só serve para isso. Beleza. Galera, princípio de Le Chatelier é o deslocamento do equilíbrio. Os fatores que interessam para a gente: concentração, temperatura e pressão. Vamos lá. Vamos falar desses três. Depois acabou. Essa é uma questãozinha aqui. Beleza. Ele está começando a engatinhar. E eu não vi. Gente, imagina um cara besta com a filha. Vamos lá. Galera, vamos imaginar aqui, a primeira equação, ela parece muito, é a formação da amônia. Você tem que saber isso aqui. É uma reação exotérmica, tá? Isso aqui vai interessar quando a gente falar de temperatura, beleza? Mas primeiro a gente vai falar de concentração.
Cara, a primeira coisa que eu tenho que enxergar é o seguinte: eu tenho reagente e produto. Em uma reação química, se eu adiciono o reagente, obrigatoriamente eu formo mais produto. É lógico, gente. Eu costumo usar isso aqui falando de fogueira, São João, né? Essas coisas assim. Ou, cara, só botar fogo em qualquer coisa. Não interessa, né? Que é uma coisa bem fácil de visualizar. Se você tem uma fogueira, né? Você tem lá, botou pouca madeira e você botou fogo na fogueira, rapidinho ela vai ser consumida. Beleza. Agora imagina assim, você fez uma fogueira pequena e à medida que foi queimando, você foi adicionando madeira. Adicionou, beleza. Cara, sua fogueira aumenta, é lógico. Se você adiciona reagente, você forma mais produto. É assim que funciona. E você sabe disso. Quanto mais reagente, faz um bolo, bota pouco fermento. Faz um bolo, bota muito fermento. Beleza? Desse jeito. Quanto mais farinha, quanto mais ovos, mais bolo. Funciona desse jeito. Então, cara, para você enxergar, o primeiro passo é esse. Se você adiciona reagente, você forma mais produto. Acabou. Então, ó, se eu adicionar nitrogênio, tá? Lembrando que eu não posso zerar. No equilíbrio eu não vou zerar nada, senão acaba o equilíbrio, tá? Eu ainda tenho hidrogênio remanescente. Esse nitrogênio que eu estou adicionando, ele reage com o hidrogênio que eu tenho, porque eu passei a ter excesso de nitrogênio, e eu começo a formar amônia. Ou seja, o deslocamento ele vai do sentido do reagente para o produto. É sempre desse jeito, tá? Beleza. Mesma coisa aconteceria se eu adicionasse hidrogênio. Eu tenho nitrogênio remanescente. Adicionei hidrogênio. Cara, eu vou formar mais produto. Vou formar mais amônia. Então, ó, quando eu adiciono reagente, eu formo produto. Lógico, isso é bem lógico, né? Essa primeira parte, cara, para mim é bem lógica. Alguém está com dúvida nisso? Assim, para mim, claro, né? Mas se alguém tiver dúvida, fala comigo, tá? E acho que todo mundo já viu esse assunto, então é mais suave. Agora, imagina o seguinte: o contrário, eu vou adicionar amônia no sistema. Detalhe: o sistema tem que estar fechado, tá? Eu vou adicionar amônia. Galera, eu começo a ter excesso de amônia. Então, o equilíbrio ele começa a se deslocar, formando nitrogênio e hidrogênio, deslocando para o sentido 2. Pessoal, para você não errar isso, você vai pensar equilíbrio, pensa balança, né? A gente está no signo de Libra agora, né? O signo mais bonito de todos, né? Todo mundo de Libra é gente boa. Então, o que acontece, né? Se você tiver lá balança, eu sei que tem gente que odeia o pessoal de Libra, tá? Mas desculpa por todos os outros. O que acontece? Balança, reagente, produto. Adicionei reagente. Sai do equilíbrio. Reagente em excesso. Desloca para repor, para voltar a ter o equilíbrio. Eu tenho excesso de reagente, desloca para o produto, até voltar ao equilíbrio. Ah, adicionei produto. Sai do equilíbrio. Então, esse produto em excesso, ele começa a reagir e começa a formar reagente, até voltar ao equilíbrio. Essa primeira parte, todo mundo enxergou? A adição de reagente ou de produto sempre desloca para o sentido contrário. Beleza? Foi ou não foi? Então, ó, caso você queira anotar isso,
Você pode anotar assim, ó. Adição, reagente. Vai deslocar para o produto. Contrário. Adição de produto. Desloca para o reagente. Se você adiciona qualquer um aqui, desloca para o produto. Se você adiciona qualquer um aqui, desloca para o reagente. É sempre assim, tá bom? Uma outra situação, cara, que é legal você ver é a combustão. E aqui, cara, eu costumo mostrar uma parada para a galera que não conseguiu visualizar ainda. Olha a combustão aqui acontecendo. Beleza, todo mundo gasoso, tá? Cara, já pararam para pensar por que a água apaga o fogo? O sentido 1 é a combustão, tá? Tá pegando fogo, legal. Mas se eu tenho a formação de água e eu adiciono água nesse equilíbrio, o meu deslocamento é para o sentido contrário, para o sentido de cortar a combustão. É por isso que a água apaga o fogo. Porque se eu tenho um excesso desse cara, o equilíbrio desloca para o sentido contrário. Assim como se eu tiver um extintor de gás carbônico, vou jogar lá o extintor. Beleza, desculpa. Você não vai jogar o extintor, né? Não adianta muito. Você vai usar o extintor, você vai usar o gás carbônico que está lá dentro, né? Aí você vai deslocar o equilíbrio no desespero, né? Imagina a Tainá jogando extintor no negócio pegando fogo, situação. Aqui, ó. Aí, ó, você vai deslocar para o sentido sempre contrário. Se eu adiciono o produto, eu desloco para o reagente. Beleza. Cara, em cima disso aqui, eu vou mostrar uma outra situação para vocês. Se eu retirar um dos participantes, por exemplo, tá pegando fogo o troço lá, eu vou e tiro o oxigênio. Gente, quando você tira o oxigênio do sistema, lembra daquela experiênciazinha da vela? Né? Quando a gente é criança, a gente faz, né? E a gente fica, nossa, que maneiro. Então, o que acontece? Acende a vela, pega um copo vazio e bota em cima. O que acontece? A vela apaga. Por quê? O oxigênio ele é consumido, tá? E quando não tem mais oxigênio, a combustão ela é cortada. Ela vai reagir enquanto tiver oxigênio. O que acontece ali? Quando você começa a tirar o oxigênio do sistema, você começa a ter o gás carbônico e a água naquela combustão voltando a produzir reagente, ou seja, no sentido contrário da reação. Tá? Desse jeito. E é desse jeito que funciona o extintor de pó químico. O pó químico ele vira uma espuma, né, quando ele tem contato com ar, e é uma espuma básica. O que acontece? Essa espuma básica reage com dióxido de carbono, que é um óxido ácido, é um anidrido. Como é básico, né, a espuma e o óxido ele é um ácido, eu tenho ali a neutralização e formação de uma película sólida, um sal. E esse sal dificulta o contato da queima com o oxigênio, apagando o fogo. É desse jeito que funciona. Ou seja, adicionei reagente, desloco para o produto. Adicionei produto, desloca para o reagente. Beleza, a adição é simples. A retirada, e é isso que interessa para a indústria. Por exemplo, eu tenho lá uma reação, eu formo um produto qualquer, tá? Que eu vendo, só que ele tem aí uma porcentagem de 5% de rendimento. Muito pouco. 5%? Porra, boto 100 quilos, formo 5 quilos. Quase nada. Né? Então, o que acontece? Se é um equilíbrio e eu começo a retirar esse cara,
tá, do sistema, esse reagente ele volta a reagir e forma mais produto. Então, ó, quando você retira alguma coisa do sistema, o equilíbrio se desloca para repor a substância retirada. É o que acontece, por exemplo, com a camada de ozônio. Olha aqui, existe um equilíbrio natural no planeta que é O2 e O3. Quando você tem uma combustão, tá, de qualquer coisa, do seu gás em casa, do, do combustível do seu carro, um palito de fósforo que seja, não interessa, ou uma grande queimada, como acontece, né, no centro do país ou nos Estados Unidos, aquela área de uma vegetação muito seca, né? O que acontece? Cara, qualquer combustão retira do equilíbrio natural o oxigênio e o ozônio, oxigênio. Para a reação química acontecer, você ativou essa reação, você está tirando o oxigênio do sistema. Com essa retirada de oxigênio, você começa a ter um desequilíbrio na concentração de oxigênio e ozônio. Você começa a ter, para essa situação, ozônio em excesso. O que o ozônio começa a fazer? Ele começa a se deslocar, produzindo oxigênio, para ter um novo equilíbrio. Por isso que o professor de geografia fala para vocês assim, as queimadas influenciam no buraco da camada de ozônio. É claro, você está tirando oxigênio. O ozônio começa a se deslocar para repor o oxigênio que está sendo retirado. A concentração de ozônio acaba diminuindo. Então, você tem menos proteção para o planeta com relação aos raios UV. Tá? Ou seja, a retirada de um dos participantes sempre desloca o equilíbrio para o sentido contrário. Se eu retiro o oxigênio, o ozônio começa a se deslocar para repor o oxigênio retirado para um meio externo. Tá? Galera, fez sentido para vocês? Estão entendendo? Tá de boa? Beleza, né? Júlia, tá tranquilo? Júlia tá com a gente ainda? Oi, Júlia. Beleza. Qualquer dúvida, fala, tá, Júlia? Então, pessoal, concentração é isso. Se eu adiciono reagente, eu desloco para o produto. Se eu adiciono o produto, eu desloco para o reagente. E se eu retirar reagente, o equilíbrio se desloca para o sentido da substância retirada. Se eu retiro o produto, o equilíbrio desloca para o sentido da substância retirada, seja reagente ou produto. Tá bom? Então, galera, concentração é isso. Outro fator que influencia é a pressão. Lembrando que a pressão só vale para substâncias no estado gasoso, tá bom? Só vale para substâncias no estado gasoso. Ah, sim, e concentração sólido não entra, né? Claro que não. Líquido, gasoso, aquoso, sim. Então, cara, vamos lá. Vamos pegar aquele exemplo lá em cima mesmo. Aqui. Eu já sei que o número de mol do reagente aqui é 4 mol. 4 mol de reagente. E de produto, eu tenho 2 mol. Então, cara, pensa. Eu tenho muito mais reagente do que produto. Beleza. Você vai pensar o seguinte.
Muitas vezes você vai ver em livro, vai ver em apostila, o cara usando V. 1V, 2V, 3V, não importa, pode usar mol também, tá? Está considerando as mesmas condições. Detalhe. O mol, você sabe que é uma quantidade de moléculas. Então, se eu tenho 4 mol de reagente e 2 mol de produto, você tem muito mais molécula de reagente do que de produto. Se você tem muito mais moléculas, então você tem ali uma tendência de uma ocupação maior de volume. Quando falar pressão, você não vai pensar em pressão, vai pensar em pressão que é inversamente proporcional ao volume. Sempre pensa isso. Como você tem mais moléculas, então o reagente tende a ocupar um volume maior, enquanto o produto tende a ocupar um volume menor. Pressão, isso é invertido. Beleza. Voltei lá e vi que o volume de reagente é maior que o volume do produto. Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. Apagou. Cara, eu vou falar para vocês assim, eu vou aumentar a pressão do sistema. Se eu aumento a pressão do sistema, eu estou aumentando a pressão total. Então, olha aqui, ó, se eu estou aumentando a pressão, então eu estou diminuindo o volume. Beleza? Se eu estou diminuindo o volume, eu estou favorecendo o sentido onde as substâncias vão ocupar um volume menor. Ou seja, o aumento da pressão diminui o volume. Se diminui o volume, desloca o equilíbrio para o sentido de que ocupa menor volume. Nesse caso, o sentido 1, eu desloco para o sentido do produto. O aumento da pressão desloca o equilíbrio para o sentido do produto. Então, a diminuição da pressão, quer dizer, o aumento do volume, desloca para o sentido 2, o sentido de que ocupa um volume maior. Aí eu me lembro que a Júlia, eu acho que a gente fez até exercício disso já. A Júlia, algum tempo atrás, ela falou comigo, não sei se você vai lembrar disso, Júlia, de aumento de pressão parcial. Lembra que você falou isso comigo? Então, o que acontece com relação ao aumento da pressão parcial? A pressão parcial é quando você tem o aumento do número de moléculas, o número de mol daquele gás. O que é a pressão parcial? É a pressão que o gás exerce na parede de um cilindro. A pressão total é o somatório de todas as pressões parciais. Se eu estou afirmando que eu estou aumentando a pressão parcial de um determinado gás, quer dizer que eu estou aumentando a quantidade dele dentro do cilindro. Tá bom? Então, ó, apareceu lá. Júlia, ficou mais claro para você essa parte agora. A gente já tinha tirado essa dúvida, não já? Eu não lembro. Beleza. O aumento da pressão parcial está indicando que está aumentando a quantidade desse gás dentro do cilindro. Fica de olho nisso, tá? Foi uma dúvida que a Júlia tinha algum tempo atrás, a gente já falou, mas é sempre válido, né? É válido a gente relembrar isso. Então, cara, pensa. Aumento da pressão, eu estou falando da pressão total, tá? A pressão parcial entra lá na concentração, que a gente viu agora, tá? Aumento da pressão total, desloca para o sentido de que ocupa menor volume. Diminuição da pressão, ou seja, aumento do volume, desloca para o sentido de que ocupa um volume maior. Tranquilo? Beleza, pessoal? Desse jeito, tá? Agora, se eu pegar o exemplo aqui do metano, se você pegar esse exemplo do metano aqui, você tem 3 mol de um lado e 3 mol do outro. Beleza. Cara, nesse caso, o volume de reagente é igual ao volume do produto. Ah, mas Alcides, se tivesse uma substância sólida aqui, cara, você simplesmente ignora. Sólido não entra. Olha aqui, ó. Tem 3 mol de um lado, 3 mol do outro. Então, o volume do sentido 1
é igual ao volume do sentido 2. V de volume, não de velocidade. Aqui a velocidade já está igualada, que está em equilíbrio. Então, os volumes são iguais. Nesse caso, a pressão ela não influencia. Se o volume dos reagentes das substâncias gasosas no reagente for igual ao volume das substâncias gasosas no produto, então a pressão ela não desloca o equilíbrio, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre pressão? Ou tá de boa? Tainá, tranquilo? Inara, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. Beleza. Cara, outra situação. A gente tem que saber a questão da temperatura. Cara, quando falar temperatura, você vai ter que lembrar de um detalhe. Você vai ter que lembrar que se o ΔH ele tiver um sinal negativo, quer dizer que esse sentido aqui ele é exotérmico. Logo, você já tem que imaginar que para o outro sentido é como se tivesse um ΔH positivo. O que vai indicar que o sentido inverso ele é sempre endotérmico. Já tem que imaginar isso. Se aqui está aparecendo exotérmico, já tem que imaginar que aqui é endotérmico. Lembra que lá na lei de Hess a gente invertia a equação? Quando a gente inverte a equação, a gente inverte o ΔH. Se um sentido é endotérmico, o outro sentido é exotérmico. Sempre assim. Aí, vamos lá. Um detalhe. Vamos supor que eu tenho isso aqui acontecendo dentro de um recipiente fechado. Eu sei que essa reação aqui, desse jeito, esse reagente formando esse produto, ele é exotérmico. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e vou colocar no forno, numa temperatura alta. Eu estou favorecendo ao sentido de quem quer ganhar calor ou de quem quer perder calor? Cara, esquece o endotérmico e o exotérmico. Peguei a reação, coloquei dentro de um forno. Cara, não interessa, ela vai ganhar calor do forno. Certo? Ela vai ganhar calor do forno. Se ela está ganhando calor, está favorecendo o sentido de quem está ganhando calor. Ou seja, o sentido endotérmico. Não interessa para a direita ou para a esquerda. Se você colocou em uma temperatura alta, você está favorecendo o sentido de quem quer ganhar o calor, tá? Que é o sentido endotérmico. Aí você vai ver. Se o ΔH está negativo, está deslocando para o sentido 2, que é o caso. Olha aqui, ó. Se o ΔH está negativo e você aqueceu, você está deslocando para o sentido 2. Você está favorecendo a formação de nitrogênio e hidrogênio, tá? O aumento da temperatura, ele acaba deslocando o equilíbrio, nesse caso, para o sentido 2, que é o sentido endotérmico, tá? Se você reparar, quando você faz a fogueira de São João, né, a quadrilha, né, o que acontece? Você vai ver que essa fogueira ela é feita num período em que você tem dias frios, inverno, é junho, julho, agosto. Cara, são dias frios, noites frias, né? Você vai reparar que essa fogueira ela vai ser consumida muito rápido. Por quê? Como a temperatura ambiente já está fria, então é mais fácil ceder calor para o ambiente. Você está favorecendo essa reação, a reação de quem quer perder calor, tá? Ou seja, o aumento da temperatura favorece quem quer ganhar. A diminuição da temperatura favorece quem quer perder. Eu que morei em São Gonçalo muito tempo, né, minha vida quase toda, estou acostumado a ver gente botar fogo em lixo. Botar fogo em alguma coisa já não pode, é crime, né? Porque você assume o risco de machucar alguém. Você não pode botar fogo em nada. Na sua televisão, no seu carro, você não pode fazer isso. Ah, mas é meu, não interessa, você está assumindo o risco, é crime, não pode. Tá? Então, por favor,
Se você tinha planos de fazer alguma coisa desse tipo, não pode, tá? Então, mas eu convivi com isso, porque São Gonçalo é uma terra meio que, né, difícil. Agora ainda mais difícil, mas tudo bem. O que acontece? Quando a galera, no verão lá tinha muito mosquito, muito mato, né? Então, cara, o que acontece? Quando você bota fogo em um dia muito quente, aquilo queima uma eternidade e meia. Por quê? Cara, ele quer perder calor, mas o ambiente está muito quente. Então, cara, você está dificultando no dia muito quente a reação acontecer. Ou seja, toda combustão ela quer perder calor, é exotérmico toda, mas o ambiente está quente. Cara, em São Gonçalo é quente. Então, o que acontece? É difícil essa liberação de calor, tá? Por isso que em dias frios a fogueira, né, da festa junina, ela queima muito mais rápido, né? Vai ver que rapidinho aquele negócio vira cinza, né? Depende da quantidade de madeira, lógico. Mas uma fogueira pequena, uma festa em casa, né? É rapidinho. E, em contrapartida, se você pegar... Porque, assim, se você parar para pensar, a madeira ela é mais difícil de queimar do que saco plástico, por exemplo. Saco plástico é muito fácil de queimar, né? Era para o lixo ele pegar fogo muito rápido, e não é. Né? Você pega isso, faz isso no verão, tem muito mosquito, o pessoal pensa, pô, vou fazer isso, vou eliminar lixo, vou espantar mosquito. Mas, cara, né? O pessoal nem tem má intenção, mas... Enfim, foi criado assim a vida inteira. Não dá pra... Então, funciona desse jeito, tá? Aumentou a temperatura, favorece o sentido endotérmico. Diminuiu a temperatura, favoreceu o sentido exotérmico, tá? Se você parar para pensar, a gente estava falando do buraco da camada de ozônio, eu gosto dessa parte, né? A parte de geografia, ela é muito interessante quando você fala de equilíbrio, porque tudo é um equilíbrio no planeta, tá essa zona toda, porque a gente está mexendo em tudo, né? Então você tem dias muito quentes, por exemplo, estava chovendo agora já não está mais chovendo, já está abafado, enfim, tá, o clima está muito complicado porque a gente está mexendo no equilíbrio, né? E se você pegar e parar para pensar, o buraco na camada de ozônio está concentrado nos polos. Por quê? Cara, é onde não chega o oxigênio, não tem árvore. As florestas, elas estão concentradas nos trópicos, onde você tem uma temperatura mais alta. E a fotossíntese é um processo endotérmico. Se você parar para pensar, a plantinha precisa de gás carbônico, precisa de água, tá? Precisa de calor, né? Para conseguir produzir a glicose e liberar o gás carbônico para o meio, tá? Galera, rapidinho, peraí. Galera, desculpa, me dar 2 minutos. 2 minutos. Estou falando que tudo acontece na aula de vocês, cara. Tudo acontece. É entrega, mas é o zelador ligando e não liga nunca. Rapidinho, volta lá. A fotossíntese é um processo endotérmico. Por isso que as árvores estão nos trópicos, onde você tem temperatura mais alta. Enquanto nos polos, você não tem floresta no Polo Norte, no Polo Sul. Não tem floresta lá, tá? Então, como não tem floresta, a concentração de oxigênio lá é baixa. E lembra que você, nas queimadas, está tirando oxigênio, então o ozônio está diminuindo?
Você não consegue repor o oxigênio nessa região, por ser um local muito frio. Então, cara, é meio que uma coisa completando a outra. Tá? Conseguiram entender? Aumento da temperatura favorece o sentido endotérmico. Diminuição da temperatura favorece o sentido exotérmico. Vamos finalizar aqui com a questão. Beleza. Olha aí. A produção de suínos gera uma quantidade muito grande controlada de dejeto, que vem sendo empregada em bioconversores para a geração de gás metano. O metano, por sua vez, pode ser utilizado para a obtenção de gás hidrogênio, em uma reação denominada reforma. O metano reage com o vapor d'água na presença de um catalisador, formando hidrogênio e dióxido de carbono. Está aqui. Olha aqui, ó. ΔH maior do que zero, é positivo, é um processo endotérmico. O deslocamento do equilíbrio no sentido da formação de hidrogênio é favorecido por, vamos lá, aumento de pressão. Galera, deixa eu sair aqui só para escrever. Então, olha aqui, ó, eu tenho 2 mol aqui e 3 mol aqui. Se liga. A reação é CH4 mais H2O, equilíbrio, 3 de H2 mais CO2. Galera, eu tenho 4 mol aqui. Eu tenho 2 mol aqui. Se eu aumentar a pressão, eu desloco para o sentido 2, ou seja, eu não estou favorecendo a formação de hidrogênio. Então, está errada a primeira. Olha aqui, ó, catalisador, já descarta. Aumento da temperatura, sentido endotérmico. Então, letra C. Favorece a formação de hidrogênio se aumentar a temperatura. Olha aqui, ó, letra D. Aumento da concentração de CO2. CO2, ele vai deslocar o equilíbrio para o sentido 2, fora. E diminuição da concentração de metano. Se você retira metano, você desloca o equilíbrio também para o sentido 2. Tá fora. Galera, conseguiram entender tudo? De boa? Gente, tem que fazer exercício disso. Tá bom? Alguém tá com alguma dúvida? Liberar? Tá. Obrigado, dona Solange. Da Lídia. Ainda não, está em reunião. Em 1 minuto eu estou indo. Estou só finalizando. Obrigado. Galera, de boa por aqui? Nenhuma dúvida?